Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de 6 padrões básicos de movimento. Do que se trata, Camila? Pois é, são 6 movimentos que a gente tem como movimentos funcionais e naturais que qualquer pessoa deve saber, deve fazer e deve desenvolver. Tanto atletas que buscam performance ou pessoas que praticam já exercícios físicos e praticam musculação, como pessoas que também não fazem nenhuma atividade física. São 6 exercícios funcionais básicos que a gente chama que são 6 exercícios de padrões de movimento. O que os treinadores explicam, né, Camila, é que são movimentos inerentes ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, a movimentação natural. E também quem treina atletas de altíssimo rendimento, atletas olímpicos, usam esses mesmos padrões, claro, cada um com seu incremento, mas serve para todo mundo. Ele serve sim para todo mundo, Renata. Por quê? Porque, na verdade, tudo que a gente aplica na parte profissional de performance, falando de alto rendimento, ou num jogo de futebol, num jogo de vôlei, numa natação, numa ginástica olímpica, num jogo de tênis, num atletismo, todos os nossos movimentos vêm a partir de movimentos que o corpo consegue fazer, né? Então, são movimentos que a gente já faz, de empurrar, de pular, de chutar. Então, são movimentos que o corpo consegue fazer. Então, esses 6 exercícios básicos, esses 6 movimentos básicos, com eles desenvolvidos e aprimorados, você consegue ter ou uma qualidade de vida muito melhor, ou uma melhora na sua performance absurdamente. Camila, começando pelo agachamento. Isso. O primeiro exercício do movimento, desses movimentos que a gente diz, é o agachamento. O que é importante a gente saber do agachamento? Por que o agachamento? Porque o ser humano agacha. Inclusive, o ser humano, ele agacha antes de andar, né? Um dos primeiros movimentos que a gente faz quando a gente é criança, quando a gente começa a ter um domínio do corpo, é agachar. Então, ou é retomar esse movimento, ou é realmente você desenvolver e aprimorar. Então, o agachamento nada mais é do que a movimentação, quando a gente flexiona, desce lá para baixo. Ele pode ser feito de diversas formas, né, Renata? Ele pode ser feito com, por exemplo, quem gosta de kettlebell, ele pode ser feito aqui, faz treinamento kettlebell, pode ser com barra, pode ser dentro da sala de musculação, que tem a barra fixa, né? Você pode fazer um agachamento, por exemplo, unilateral, que não deixa assim, é quando você empurra o chão. Você abaixa e você empurra o chão. Esse é o agachamento. Vamos para o movimento básico 2. Bom, o movimento básico 2 é a flexão do tronco. Na flexão do tronco, o que a gente faz? O nome ele é super autodidata, dá para todo mundo entender, não é difícil não. Nós vamos flexionar o tronco, é isso aqui. Esse movimento de abaixar e de levantar, né? O tronco que se movimenta. Então, por exemplo, que exercícios que a gente no dia a dia faz isso, né? Uma atividade normal. O pegar também, às vezes, alguma coisa. Você pega, quem tem essa flexibilidade aqui, consegue pegar alguma coisa no chão. Supermercado, sacola, né? Quando você pode usar mais o tronco, dependendo da sua qualidade de movimento, do que, às vezes, agachar para pegar alguma coisa no chão. Lembrar que eles também vão se conversando, né? O agachamento vai conversar com a flexão, que vai conversar com os outros próximos, Sem né? dúvida. Porque nada, obviamente, não é que nada é muito isolado. Sempre tem algumas coisas isoladas, né, Renata? Mas elas também, o que acontece? Elas são um conjunto de movimentação. E quando a gente vai sempre para o lado atlético, a gente percebe isso muito, né? Então, os exercícios, por exemplo, que a gente faz de flexão de tronco, a gente usa o terra, né? Aquele que tem a barra, que a gente desce aqui embaixo e traz o tronco bem, né? A gente faz esse movimento muito claro, né? A gente tem o deadlift, que é onde a gente desce lá para baixo e sobe aqui com o pezinho na mão, né? Então, é esse trabalho de flexão de tronco com qualidade, né? A gente faz muito isso e muitos atletas usam isso também na prática esportiva. Camila, número 3, movimento básico 3. Não está na ordem exatamente, né? Mas a gente foi estabelecendo aqui. A gente tem o avanço e o afundo, que é a movimentação que a gente faz quando a gente vai para trás, quando a gente vai para frente, né? Que a gente pode fazer essa movimentação, esse deslocamento que a gente acaba trabalhando o lateral. A gente tem um avanço lateral que faz parte também
aí desses exercícios todos, dessa capacidade nossa de nos movimentarmos, né? Depois do terceiro, a gente tem o quarto, que é que a gente começa a ir um pouquinho mais para membros superiores, né? Que é o puxar, Renata, que é muito fácil, porque o puxar é o que a gente está acostumado a fazer. É tudo que você traz para perto de você, né? Então pode ter um elástico em alguma preso e você puxa, né? Ou você tá com um peso perto de você e você puxa para cima, né? Ou você remar, você puxar a barra para você, tudo que você aproxima do seu tronco, né? E isso a gente faz também no nosso dia a dia. Então, muitas vezes você precisa puxar uma porta, você precisa puxar uma cadeira. Isso é muito fácil da gente visualizar como a gente faz. E o número 5, Camila? O número 5 é o oposto de puxar. A gente fala sobre o empurrar, né? O empurrar, eu gosto de, assim, é mais difícil normalmente, né? O empurrar é uma coisa que está um pouco longe da gente, porque o puxar, até você carregar alguma coisa, você trazer, a gente traz para perto, né? Os exercícios de bíceps, você está puxando, né? Então a sacola, a mochila, o pegar do chão, né? Tem uma hora que você... Agora, o empurrar, a gente até faz, mas ele normalmente a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque você está jogando uma coisa para longe do seu centro de corpo, né? Do centro de massa. Então, por exemplo, você tem que colocar uma coisa lá em cima na estante. Você tem que empurrar ele e colocar lá para cima, né? Então, você tem que empurrar alguém para longe. É mais difícil do que você ter que puxar a pessoa para você, né? Então, assim, a gente desenvolve essa capacidade também, né? A flexão de braço, por exemplo, a gente empurra o chão, né? Então, isso a gente desenvolve bastante, a gente tem que desenvolver essa capacidade de empurrar, ela é muito importante. Para praticamente os esportes com bola, muitos, né? Você imagina um vôlei, você joga a bola longe. O basquete, ou você passa a bola, um handball, né? Você tem que jogar, você tem que empurrar para frente. Um tênis, né? Você tá empurrando. Então, é essa capacidade que a gente tenta desenvolver. Eu fico pensando na dificuldade, tem tudo a ver com a força da gravidade também, né? Porque você está fazendo uma força e tem a força da gravidade, você não está mais no seu eixo, você está... Seu centro de gravidade muda. E toda vez que você perde seu centro, quanto mais longe, mais difícil fica de você se movimentar. E tem o sexto, vamos lá, finalmente. Tem o sexto. O sexto exercício que a gente fala é a estabilização, né? E a estabilização, a gente trabalha como? A gente trabalha, sim, com as pontes, né, que todo mundo conhece, as pontes, mas a gente trabalha com muitos exercícios antirrotacionais. Então, você faz uma força, por exemplo, empurrando uma parede, ou com um colega, por exemplo, aí você tem que vencer a mim, Renata. Então, você faz essa força aqui, eu te seguro, você tem que fazer uma força de estabilização do corpo, né? Então, por quê? Para tudo que que nós formos nos movimentar, você precisa ter controle, você precisa ser estável, você tem que saber conseguir controlar. E todo movimento que nasce do centro do nosso corpo, e quando a gente tem, eu gosto de dizer que quando o nosso centro é forte, as nossas extremidades são fortes. Se o centro é fraco, nunca as extremidades vão ser fortes, né? Então a gente precisa ter o nosso centro muito fortalecido. E isso faz essa estabilização toda do movimento. Então tem a estabilização do centro do corpo e a gente tem a estabilização dos membros inferiores, dos membros superiores. Então a gente precisa sempre conseguir estar bem controlado. Vamos recapitular aqui os 6, Camila? Sim, vamos. Primeiro, agachamento. Segundo, flexão de tronco. Terceiro, o avanço ou afundo, depende da terminologia que cada um usa. O quarto, puxar. O quinto, empurrar. E o sexto, estabilizar. Agora que a gente se movimentou completamente, inteirinhas, vamos embora, Camila? Hoje foi o dia que a gente menos se movimentou, a gente só conversou, foi aula teórica, hein? Ah, mas eu fiquei com tudo aqui na minha cabeça para aplicar nas minhas movimentações. E você? O que tem feito para se mexer, para se movimentar? Vem com a gente sempre tem uma orientação aqui, a gente faz, tem teoria, tem prática, tem convidados, Band News Informa, querendo que a sua saúde fique ali, ó, linda. Até mais.